estão aqui e que estão nas suas casas, nos assistindo, participando desse culto ao Senhor. Mais um dia que nós nos colocamos diante dEle, na presença dEle, para louvar e engrandecer o nome dEle, adorar Ele, cultuar a Ele, clamar a Ele, amar esse Deus maravilhoso. Amém? Glória a Deus pela vida de cada um que está aí na sua casa, reunindo a sua família, em estar conosco. Nós temos a alegria de louvar o nosso Deus, de falar da palavra dEle. E eu queria te convidar, você que está aí na sua casa, vai abrir na palavra do Senhor em Salmos 23. Salmos 23, tão conhecido. Eu quero ler um versículo, o 4. 23, 4, Salmos 23, 4. E eu queria muito que você abrisse aí na sua casa. Nosso diácono Fernando vai estar colocando aqui também, Salmos 23, 4. Mas queria que você lesse junto comigo e que você sentisse o poder da palavra do Senhor aí, na sua casa, também através da sua voz. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, Senhor, estás comigo. Tu, Senhor, estás conosco. O Senhor está aqui, o Senhor está aí. O Senhor é presente nas nossas vidas, o Senhor é presente neste lugar. Nós queremos adorá-lo com toda a intensidade do nosso coração. Queria te convidar a fechar os seus olhos aí na sua casa, no seu lugar. Vamos começar a colocar o nosso coração diante do Senhor, preparar o nosso coração para entregar para Ele o nosso louvor, a nossa adoração, preparar as nossas mentes. Oh, Senhor Jesus, nós queremos entregar nessa noite, Pai, mais uma noite que nós estamos na Sua presença. Nós queremos, Pai, entregar o nosso louvor, a nossa adoração e declarar, Senhor, que o Senhor é bem-vindo aqui. Eu queria que você colocasse as mãos no seu coração aí na sua casa. Coloque as mãos no seu coração e comece a declarar: Senhor Jesus, Tu és bem-vindo aqui no meu coração, Tu és bem-vindo aqui na minha casa, Tu és bem-vindo aqui, Senhor, na minha família. Tu és bem-vindo, Jesus. Eu não abro mão da Sua presença, Pai. A Sua presença que cura, a Sua presença que liberta, a Sua presença que tira todo e qualquer medo e aflição. Nós não temeremos mal nenhum, porque nós estamos contigo, Senhor. A Sua presença, Senhor, é tudo que nós precisamos. Nós entregamos, Jesus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa rendição, as nossas vidas, Pai, casas, famílias, corações rendidos, Senhor, na Tua presença. Nós entregamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Santo, Santo, Santo. Santo és tu, Deus. Que você possa manter seus olhos fechados. Que você convide o Espírito Santo para estar junto contigo. Fala, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Tu és bem-vindo aqui na minha casa, Pai. Eu convido o Espírito Santo para morar, para habitar com você nessa noite. Santo Espírito, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua
bem-vindo aqui, ó Pai. Venha nos encher, venha nos transformar. Venha nos batizar com teu amor. Venha encher a nossa vida, a nossa casa. Oh, vem nos transformar. Faz em nós o teu querer, a tua vontade é o melhor para nós. Oh, queremos provar da tua glória, da tua bondade, da tua presença, do teu amor. Oh, do teu amor. Ah, tua glória, glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Santo, santo és, santo és, santo és e não há outro, não há outro como tu, não há outro como tu, ó Deus. Sabemos que seus olhos estão atentos sempre a ouvir o nosso clamor, Deus. Oh Pai, obrigado, Deus. Obrigado pelas tuas misericórdias. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. Os teus ouvidos estão atentos e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Oh, és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és
Essa é a palavra dele. E só cabe a nós aceitar a palavra. Cabe a nós aceitar a palavra porque ele é fiel para cumprir. Porque ele é fiel para cumprir. Essa música, ela fala por si só. Ela fala que nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, é um Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra dele nunca mudará. A palavra dele sempre será a mesma. A palavra dele sempre há de ser. Ele é o Deus, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega. Tudo é ele, tudo dele, tudo é para ele. Esses tempos que temos enfrentado tem sido para testar a nossa fé. Que a nossa fé seja inabalável, que a nossa fé seja firme, para que quando vier a tempestade não venha se abalar como uma casa construída na areia. Que a sua fé possa ser uma fé assim como uma casa que é construída em cima da rocha, que vem as tempestades e ali ela permanece firme. Que você permaneça firme nesses tempos de guerra. Que você permaneça firme nesses tempos de batalha, nesses tempos difíceis, porque não tem sido tempos fáceis. Não tem sido. Mas assim como a palavra de Deus é fiel para cumprir, nós devemos crer que tudo há de passar. Tudo há de passar e a palavra dele vai prevalecer para provar que ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir. E ele vai cumprir todas as vontades dele na minha vida, na sua vida, na vida de cada um. Podemos enfrentar o que for, as dificuldades que for. Mas nós devemos saber quem luta por nós. E aquele que luta por nós não perde uma guerra. Que você declare bem forte aí com você que eu posso enfrentar o que for, mas eu sei quem luta por mim. E aquele que luta por mim, os planos dele não podem ser frustrados. Não podem ser frustrados. Nunca se frustrará. Santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Santo é. Posso enfrentar o que for. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus.
ti. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. A palavra do Senhor sempre se cumpre na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam, na vida daqueles que professam a fé no Senhor. Oh, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, por esses momentos de louvor, de adoração na sua presença. Deus, eu quero colocar diante do Senhor os momentos que se seguirão. Deus, tudo aquilo que o Senhor veio ministrando, Senhor, no meu coração. Eu peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor me esvazie de mim, Deus. Pai, em nome de Jesus, que tudo aquilo, Deus, que o Senhor veio me tocando e falando comigo, Pai, que também entre no coração dos meus irmãos, Deus, daqueles que estão aqui, Senhor, fazendo com que esse culto online aconteça e chegue a cada casa, Pai, mas também no coração de cada um que está assistindo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós sabemos que a sua palavra nunca volta vazia. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa fazer o seu querer, Pai, o seu querer nas nossas vidas, Pai, o seu querer nesta igreja, o seu querer nesta nação, Senhor Jesus. Eu tudo entrego diante do Senhor, Pai, te louvando, te dando graças, bendizendo o teu nome, Paizinho, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, o Senhor hoje tem algo para ministrar comigo e com você. E eu sei que o tema da mensagem você já viu aí na transmissão online. Amém? Resposta ao coronavírus. Resposta ao coronavírus. Eu confesso para vocês que desde a semana passada, eu estava com vontade de ministrar outras coisas. Comecei a montar uma outra palavra que remetia a uma outra situação. Mas não tem como nós falarmos de algo que a gente não sente, que a gente não vive, que a gente não... Aquilo que está ardendo no meu coração. E tantas coisas Deus tem me feito reviver. Outro dia ainda comentei com o pastor Murilo, que às vezes eu me sinto voltando no tempo, há uns 3 anos atrás, e revivendo algumas experiências do tempo que eu descobri o câncer, que eu tive o câncer, e eu fico assim, Deus, é claro que é muito diferente, por favor, nem estou comparando o coronavírus com o câncer, embora tenha gente morrendo também, mas às vezes eu olho, eu vejo a humanidade tendo sentimentos e vivendo algumas coisas que lá atrás eu vivi e que Deus ministrou comigo e que foram tão fortes na minha vida. Então não tem como eu não falar daquilo que vem ardendo no meu coração. E para falar sobre esse tema, eu queria primeiro que a gente enxergasse, visse o cenário que nós estamos vivendo. Que a gente tentasse enxergar e ver a história de cima, enxergar tudo aquilo que nós temos vivido. Queria que você parasse e pensasse comigo que há um mês atrás, nós estávamos todos com a nossa vida dentro da normalidade. Todo mundo com a sua correria diária, todo mundo com os seus afazeres, o seu trabalho, a família, a correria, a obra de Deus. E a gente declarando o que é o amor, e o amor é união, o amor é unidade, vamos estar juntos. E glória a Deus por isso, porque é assim que o Senhor nos ensina. Ó, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, não é assim? E a gente falando em cultos, GPS, discipulados, momentos de louvor, de intercessão, muitos abraços calorosos. E tudo isso a gente podia fazer.
E de repente, de um dia para o outro, o Senhor dá um start assim, um stop, melhor dizendo, e para tudo. E agora, a gente tem que entender que quem ama é quem não abraça. Quem ama é quem não te beija. E quem ama é quem não te dá a mão. E quem ama é quem não te visita. Porque nós temos uma preocupação com algo que está acontecendo. E claro, por favor, não estou aqui contra as medidas de precaução, mas eu estou falando para a gente enxergar o cenário. E eu volto às vezes no tempo e eu lembro da minha vida. Que há pouco mais de 3 anos atrás, queridos, eu não estava correndo, eu estava voando no 220. Eu estava com tudo no 12, correndo, voando. Nas coisas de Deus e muito mais ainda, nas minhas coisas, né? Nas coisas que eu achava e julgava que eram assim, sempre tão importantes para mim. Correndo com as minhas coisas, correndo muito com o meu trabalho. E no meio daquele voo meu, o Senhor foi lá e me parou. O Senhor foi lá e me parou. E eu vivi exatamente isso. E é doloroso isso, é difícil, porque não é algo que nós nascemos para ser e nem para viver. O Senhor diz que nós temos um propósito e nós nascemos para amar, para adorar o Senhor. Nós nascemos para viver em sociedade, para viver unidos. Nós nascemos para viver em comunidade, para abraçar, para beijar, para estar junto. E quando o Senhor para tudo e nós temos que parar tudo que nós estávamos fazendo, voltar para uma realidade um pouco mais sozinhos, então nós começamos a sofrer. Nós ficamos às vezes tristes, às vezes nós começamos a ter um sofrimento da parte emocional. E agora nós já começamos a ver um reflexo também na economia. Então muitos começam às vezes a perder o seu trabalho, a não ter dinheiro e começa a ter um problema financeiro. E quando começa a dar problema no bolso, então começa a ter falta de dinheiro, a barriga começa a doer porque a fome vem. E a gente tem visto tantos vídeos de pessoas que já começam a passar por situações tão difíceis por conta disso. E aí nós enxergamos que nós saímos de um cenário bom e nós entramos num cenário difícil. Um cenário estranho. Um cenário instável. E eu queria te dizer, bem-vindo ao deserto. Bem-vindo ao deserto. Por que bem-vindo ao deserto, pastora? Porque o deserto é um lugar de instabilidade. O deserto é um lugar de emoções à flor da pele. O deserto é um lugar de sentimentos extremos. Se você for ler sobre o deserto é um lugar que durante o dia chega a 50 graus de calor. Mas à noite pode chegar abaixo de 0 e você morre de frio. Então, o deserto é esse lugar. O deserto é um lugar que às vezes há fome. O deserto é aquele lugar que a gente fala que o filho chora e a mãe não vê. O deserto, às vezes falta alimento. No deserto tem estresse. No deserto tem perigos. Bem-vindo ao deserto. Nós estamos nesse momento. Nesse momento. Mas, queridos, eu queria te falar uma coisa nessa noite. Se o deserto é lugar de perigo, se o deserto é lugar de sentimentos extremos, se o deserto é lugar de estresse ou de fome, o deserto também é o lugar das maiores experiências em Deus. E o deserto é o lugar dos maiores milagres de Deus. Todo o povo de Deus sempre experimentou os maiores milagres, as maiores experiências no deserto. Foi no deserto que o povo de Deus estava com fome, que Deus mandava o maná todos os dias. Deus mandava comida que descia do céu. Milagre, experiência com Deus. Foi lá no deserto que faltava direção e o Senhor colocava uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. E você vê o cuidado de Deus, porque se de noite pode chegar abaixo de 0 graus,
Então Deus simplesmente não manda um raio para dirigir eles, ou uma luz de uma estrela, não. O Senhor manda uma coluna de fogo, porque ao mesmo tempo que dirige, aquece. E o povo de Deus experimentou tantas maravilhas no deserto, tantas experiências. Quando eu passei pelo momento do meu deserto, do câncer, eu também experimentei experiências que eu nunca imaginava viver em Deus. Eu tive sentimentos em Deus que eu nunca imaginava sentir. Experiências, momentos. Passei a ouvir algumas coisas que eu acho que Deus estava há anos tentando me falar, mas eu estava muito ocupada. Eu estava muito preocupada com a minha vida para eu conseguir ouvir tudo que Ele tinha para me falar. Então eu glorifico o Senhor pelo deserto que eu passei. E você vai sair nessa noite, em nome de Jesus, glorificando a Deus em toda e qualquer situação, independente do deserto que nós estamos vivendo como humanidade. Amém? Aleluia. Nós precisamos entender que há um propósito para esse deserto. Há um propósito. Há um propósito para todas as coisas, porque a palavra de Deus diz isso. Há um propósito para tudo que acontece nesta terra. E a Bíblia, ela fala que tem propósito, ela fala do deserto, e a Bíblia é tão poderosa, queridos, que ela nos mostra tudo o que nós podemos e devemos fazer nesses momentos. Sabe por quê? Porque homens e mulheres de Deus sempre passaram por desertos. E se eu pegar a Bíblia e começar a ler ela inteira, como nós estamos fazendo no aplicativo, e eu sei que você também está fazendo aí na sua casa, você vai ver tantas histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por desertos. Mas sabe de uma coisa? Eles já deram a sua resposta para o Senhor. Eles já deram as respostas deles no momento do deserto deles. Uns acertaram na resposta e saíram logo do deserto. Outros erraram a resposta, ficaram mais tempo no deserto. Mas a questão é que nós precisamos dar um retorno. Nós precisamos ter uma reação diante das coisas que acontecem. E agora? Agora é a minha vez de dar resposta. Agora é a vez de cada um que está aqui dar resposta. Agora é a vez de você que está na sua casa dar a resposta. Sabe por quê? Porque nós estamos no deserto. Queridos, não é mais tempo só de ficar lendo a Bíblia. Pastora, o que você está falando é heresia, é para ler a Bíblia. Sim, queridos, é para ler a Bíblia. Mas não é só para ler a Bíblia. É para viver a Bíblia. Agora o Senhor está nos chamando assim, olha, sabe tudo aquilo que você ficou aprendendo nos cultos, que você ia e que tinha alguém pregando e te ensinando? Agora é a hora de viver. Agora é a hora de fazer. Agora é a hora de praticar. Sabe quando você vai tirar carta? E você participa das aulas teóricas e eles te ensinam um monte de coisa. Aí você recebe um livrinho que você tem que ficar lendo na sua casa para fazer uma provinha. Mas aí vem um instrutor e pega um carro e fala, agora senta aqui. Agora eu vou te ensinar como é que dirige. Mas no dia da prova é você que vai ter que dirigir. E você vai ter que dar seta para o lugar certo. Você vai ter que frear no momento certo. Você vai ter que saber fazer baliza, senão você não vai passar. E se você não passar, você nunca vai poder dirigir o seu carro. O carro que Deus vai te dar, que você vai poder comprar. Então o Senhor, Ele é tão maravilhoso, que Ele nos dá as ferramentas. Ele mostra a vida dos homens e mulheres de Deus, para que a gente veja tudo que deu errado e tudo que deu certo, para na hora do nosso deserto, nós darmos a resposta certa. Entenda uma coisa, nós não temos poder sobre os fatos. Nós não temos poder sobre os fatos, mas nós temos poder sobre a resposta que nós damos para os fatos. Então você não tem como conter o coronavírus no mundo, você não tem como conter às vezes problemas que acontecem no seu dia a dia, mas eu te pergunto, como você tem reagido diante desses problemas? E eu quero falar um pouquinho de deserto, embora o tema hoje não seja deserto, é a resposta que nós vamos dar no deserto. Mas para a gente entender um pouquinho mais de deserto. O deserto pode ser tantas coisas, queridos. O deserto para Noé foi o dilúvio que aconteceu. Não foi calor, não foi fogo.
Foi um dilúvio que aconteceu na terra. Esse foi o deserto para Noé e sua família. E qual foi a resposta de Noé? Vamos começar a pensar? O deserto para José foi ser vendido e ser colocado numa prisão. Qual foi a resposta de José? O deserto para Daniel foi parar na cova dos leões. Qual foi a resposta de Daniel? O deserto para os amigos de Daniel foi a fornalha de fogo ardente. Qual foi a resposta dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego? Fala para mim. E para nós, o que é o nosso deserto? Depressão? Câncer? Doenças? Falta de dinheiro? Problema familiar? Divórcio na família? O que é o nosso deserto? Cada um passa por um deserto, por 2, por 3. Mas eu quero te falar uma coisa. Hoje nós, como humanidade, estamos enfrentando um deserto em comum. O coronavírus, o Covid-19. É uma provação, é uma luta, é um deserto? É, queridos. Mas o Senhor quer falar conosco através da vida de alguns homens de Deus, sobre como nós devemos reagir nesse deserto. Amém? Por quê? O Senhor está esperando a nossa reação como igreja. O Senhor está olhando para nós e torcendo para nós. Sabe aquele pai que está na arquibancada e de repente o filho entra na jogada? O filho estava até agora lá. Ele estava de banco, ele estava como reserva, mas agora o treinador falou, é a sua vez. E aí o pai está lá na arquibancada falando, ai, vai filho, vai. Faz o ponto, faz o gol. Nós estamos em campo. Igreja do Senhor, nós estamos em campo. Nós já aprendemos muito. É hora de executar. É hora de praticar o que nós aprendemos em Deus. E se você ainda não aprendeu muito em Deus, você vai ler e vai praticar ao mesmo tempo. Porque esse é o tempo de viver a palavra do Senhor. Amém? Queridos, eu queria que você fosse abrindo aí na sua casa. O diácono Fernando vai colocar Daniel 3, do 15 ao 18. Eu não vou ler toda a palavra do Senhor para a gente ganhar tempo, mas você vai ler na sua casa, também vai passando aqui na sua telinha. E eu vou falar, você acredita em mim e confere aí na sua casa. Nessa passagem, o rei, ele chegou para Sadraque, Mesaque e Abdinego, que estavam cativos na Babilônia. E ele chegou e falou o seguinte, escuta aqui, ou você faz do jeito que eu estou mandando, você se prostra diante de uma estátua que eu fiz, ou eu vou te jogar na fornalha de fogo ardente. E eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E foi exatamente isso que ele falou nessa passagem. Sabe o que é o início de tudo? Deus começou a ministrar comigo em cima dessa passagem tão conhecida. E como Deus é maravilhoso, porque há 3 anos atrás eu preguei sobre essa passagem. Mas hoje Deus ministrou algumas coisas diferentes comigo em cima dessa passagem. Como Ele tem ministrado e trazido coisas diferentes. Sabe o que o Senhor falou para mim? O início de tudo é a afronta. O início de tudo é a afronta. Como você recebe a afronta do diabo nas nossas vidas? Como que você recebe? Porque o rei, ele afrontou os filhos de Deus. Ele falou, escuta aqui, eu vou jogar vocês na fornalha. E quem é o Deus que pode livrar vocês das minhas mãos? Vocês vão para a fornalha, eu quero ver quem é o Deus que vai livrar vocês. E não falta gente para nos afrontar com notícia ruim. Um dia, queridos, quando eu descobri o câncer, que eu falei que Deus me parou, a primeira notícia é o resultado. Carcinoma invasivo, grau 3, estava lá. É a primeira notícia. Mas depois disso vem vindo mais um monte de notícia difícil. E depois dessa notícia, quando tudo parou, eu falei, não, eu queria voltar, mas não pode voltar, agora você tem que cirurgiar, mas a gente tem que descobrir que tipo de tumor que é esse. Porque tumor tem nome e tem sobrenome, você sabia disso? Que câncer tem nome e tem sobrenome para saber o grau de agressividade? E aí fizeram um exame lá e descobriram que tinha um tal de um gene HER2 positivo. Nem queira ler na internet o que é isso. Porque nós começamos a ler, nós falamos, vamos parar de ler esse negócio? Porque simplesmente
é um percentual muito pequeno das mulheres que têm câncer de mama que tem esse tal desse HER2 positivo. Isso significa que é um tumor altamente metastático. Não me deixaram voltar para casa porque tinha que cirurgiar correndo, porque tinha muito risco de evoluir muito rápido e de ter já inclusive uma metástase. E aí, não faltou gente para chegar, e eu já contei isso numa pregação aqui. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: escuta aqui, sabe o que vai acontecer com você? Você não vai conseguir se levantar sozinha, você não vai conseguir ir no banheiro sozinha, a sua gengiva vai sangrar, você vai ter problema no intestino, você não sei o que, quando você fizer quimioterapia isso vai acontecer. Sabe qual foi a resposta que eu dei para o diabo quando estava me afrontando nesse dia? Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Isso não vai acontecer comigo. Se aconteceu com você, comigo não vai acontecer. Agora, sabe o que está acontecendo com o coronavírus? Assim como o rei veio e afrontou os filhos de Deus, falando: eu quero ver quem vai livrar vocês das minhas mãos. A mídia suja desse país está fazendo isso com as famílias. Eu converso com pessoas que estão apavoradas, desesperadas. Sabe por quê? Porque liga o Jornal Nacional e de 10 notícias, 11 é de morte, 11 é de depressão, 11 imagens é só de caixão, é de gente morrendo. Sabe de uma coisa? Câncer também mata e eu não morri. Eu estou aqui. Você não vai morrer do coronavírus. E aí você vai falar: pastora, tem gente morrendo. Eu sei, tem gente morrendo de câncer também. Mas Sadraque, Mesaque e Abdenego não morreram na fornalha. Eu não morri, você não vai morrer se você crer. Se você der uma resposta, qual é a resposta que você vai dar para essa mídia suja, que está jogando sujo, que está agindo com politicagem? Pastora, o vírus não é uma mentira. Eu sei, queridos. Você acha que nós não estamos tomando cuidado? Você acha que nós não estamos com a igreja lotada? Por quê? As pessoas estão assistindo em casa, por quê? Porque nós estamos cumprindo a lei dos homens, os decretos municipais sabiamente feitos e assinados pelo prefeito dessa cidade? Sim. Estamos usando álcool em gel e lavando as mãos? Sim. Eu não estou falando que o vírus não existe, eu estou falando que nós não temos que ter medo dele. Porque a fornalha também era real, o câncer também é real. Você entende que as coisas são reais e só agora todo mundo começa a abrir os olhos que, meu Deus, as pessoas podem morrer? Sim, todos os dias sempre pode morrer. Muita gente, por N coisas. Mas nós não temos que ter medo. A resposta é: eu não temo. Eu não temo. E é isso que nós temos que declarar. No deserto, e nesse caso na fornalha, você precisa responder com a sua fidelidade. Com a sua fidelidade ao seu Deus, com a sua fidelidade ao que diz a palavra do Senhor. É o momento de você mostrar quem você é fiel. E aí nós estamos vendo o chamamento da igreja do Senhor, líderes de toda a igreja do Senhor, do mundo inteiro, falando: vamos orar. Eu vi outro dia o presidente Trump lá, orando com não sei quantos pastores. Nós vemos o nosso presidente recebendo oração, tantos líderes se levantando e falando: orem, jejuem. Hoje, o pastor Murilo colocou, um pouco antes de vir para a igreja, eu ouvi um chamamento para orarmos e jejuarmos nesse domingo. Nós temos que ser fiéis àquilo que nós acreditamos. Agora é a hora de mostrar em quem nós cremos, quem é o nosso Deus. Mas não. Às vezes a gente se abala e a gente começa a perguntar: por quê? Mas Deus, se eu sempre te servi, por que isso está acontecendo comigo? Queridos, eu não vou te julgar de fazer essa pergunta. Sabe por quê? Porque eu fiz essa pergunta para Deus. Eu fiz essa pergunta: Deus, o que será que eu fiz? Deus, um câncer e nesse nível, Senhor, né? Com essa idade, eu tinha 36 anos. Senhor, o que é isso? Eu fiz essa pergunta. Mas sabe o que Deus fez? Outro dia eu fiz até um videozinho falando. Quando eu fiz essa pergunta, num momento de oração, Deus veio e respondeu assim para mim: você confia em mim?
E a resposta dele foi uma pergunta. E eu disse, sim, Senhor. Então ele diz, então não tem mais questionamento. Porque Ele está no controle. E eu nem me atentei. Hoje, quando ainda terminava a palavra orando, Deus me fez lembrar de Jó. Quando Jó perdeu tudo, ele continuou adorando o Senhor. Ele continuou adorando o Senhor, tendo um coração de adorador. Mas chegou um momento que ele começou a questionar Deus. Ele começou a falar, Deus, eu não estou entendendo isso que está acontecendo. Deus, por quê? Sabe o que Deus falou para ele? Escuta aqui, Jó. Onde você estava quando eu fiz tudo isso? Quando eu fiz o mundo? Onde você estava, Jó? Sabe o que Deus estava falando para Jó? Escuta, eu não tenho que dar satisfação porque eu estou no controle, vai dar tudo certo, é só confiar em mim. Nós não estamos dentro de um carro desgovernado. Igreja, acorda. Não estamos dentro de um carro desgovernado. Há um motorista habilidoso dentro desse carro. Há um motorista habilidoso. Mas se aqueles jovens ficassem perguntando por quê, talvez eles não teriam dado a resposta correta. Sabe? Noé não ficou questionando Deus o dilúvio. Daniel não ficou questionando a cova dos leões. Nós perdemos muito tempo questionando o deserto, enquanto Deus está esperando a nossa resposta. Vamos orar. Vamos orar. E eu não quero passar a noite inteira falando de deserto, porque a mídia suja, não a boa mídia, mas a mídia suja desse país, ela já está fazendo isso com maestria. Ela só fala de deserto. E ela está tentando acabar com os seus dias. Ela só traz palavras de desesperança. Ela só traz palavras de maldição. Lembra que outro dia o pastor pregou e falou da língua? Pois é, a língua pode matar. E você fica ouvindo o que a língua dessa mídia suja está falando. O próprio rei afrontando Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje nós vemos tudo isso acontecendo. Nós precisamos nos levantar e orar pelos homens de Deus que estão no controle dessa nação e da humanidade. E sabe de mais uma coisa? Orar também contra aqueles que não são do Senhor. Contra aqueles que servem principados e potestades. E falar, Pai, em nome de Jesus, caiam por terra todos os inimigos de Deus. Seja estabelecida a vontade do Senhor. Amém? No deserto nós precisamos responder com fé e com confiança. Sabe o que eles responderam? Você sabe o que Sadraque, Mesaque e Abednego responderam diante da fornalha? Quando o rei falou, olha, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E não haverá quem possa os livrar. Sabe o que foi a resposta? De fé, confiança, coragem. Saiba tu, ó rei, que se o meu Deus quiser me livrar, nos livrar, Ele pode nos livrar. E se Ele não quiser nos livrar, nós vamos para a fornalha e vamos continuar adorando o nosso Deus mesmo assim. Sabe por quê, queridos? Com coronavírus, sem coronavírus, Deus é Deus. Com câncer, sem câncer, Deus é Deus. Com fornalha, sem fornalha, Deus é Deus. E nós precisamos enfrentar isso. Porque só vence quem enfrenta. Quem não enfrenta fica no deserto. Nós não queremos ficar à beira do caminho, amém? Não queremos dar respostas erradas para não ficarmos na beira do caminho, amém? Então cuidado, queridos, cuidado. Porque no momento do deserto, no momento da fornalha, nós mostramos quem realmente nós somos. Nós mostramos se nós somos fiéis e se nós confiamos. Aqueles homens foram jogados na fornalha de fogo ardente, 7 vezes mais quente o rei mandou fazer. Mandou os súditos colocarem o fogo 7 vezes mais aceso. E lá dentro eles dançavam para o Senhor, eles estavam lá louvando o Senhor, eu imagino. E o rei vendo do lado de fora eles dançando. Sabe o que é isso, queridos? É você conseguir viver a sua vida sem pensar 24 horas por dia que você pode morrer por causa do coronavírus. Nós precisamos ter vida. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança.
Quando eu estava tratando câncer, eu encontrei com uma mulher que também estava tratando câncer. Uma conhecida minha. E aí eu encontrei com ela um dia, ela falou assim, essa noite eu não dormi, eu tive uma insônia. Eu falei, de vez em quando eu também tenho, porque eu fazia quimioterapia, dava muita insônia. Ela falou assim, então, mas aí nessa noite, sabe o que aconteceu? Eu não tinha sono, daí eu assisti um filme, era um filme de câncer, sabe? E aí eu falei assim, eu falei, e aí? Aí ela falou assim, então, mas aí morreu, a pessoa morreu, estava com metástase. Eu falei, você ficou assistindo essa porcaria? Eu falei, você está ficando louca? Eu falei para ela. Eu falei, nós temos que trazer à memória o que nos dá esperança. Eu vou ler palavra de vida, não vou ler palavra de morte, falei para ela. Eu falei, você não faça mais isso. Então, queridos, traga à memória o que dá esperança. E louve o Senhor com alegria. Viva a sua vida com alegria. Brinque com seus filhos com alegria. Fale com seus pais com alegria. Tenha um bom relacionamento, um bom casamento. Aquilo que você puder fazer no seu trabalho, faça com alegria. Hoje tem restrições para fazer? Tem, mas o que for possível? Não vamos fazer corpo mole, não vamos ficar desanimados, vamos fazer, porque isso é vida para nós, amém? Um dos últimos itens. Deus pode até não nos livrar da fornalha, mas Ele vai nos livrar na fornalha. Deus trabalha desse jeito, queridos. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram para a fornalha. Eles foram. Pois é, eles foram. E lá dentro Deus os livrou. E nenhum fio de cabelo foi consumido. Nenhum fio de cabelo foi queimado. Então eu profetizo em nome de Jesus. Que ainda que Deus não nos livre do coronavírus, Ele vai nos livrar no coronavírus. E nós não teremos nada de efeitos ainda que a gente pegue esse vírus. Amém? Assim como em todas as áreas da sua vida que tem tido um deserto, você vai passar pelo deserto, mas você vai ter vida em abundância. Deus, eu quero fazer um parênteses aqui. Deus, está escrito na palavra do Senhor, que Jesus veio para nos dar vida em abundância. Amém? Mas aí Jesus lá vai e fala assim, mas nesse mundo passareis por aflições. Entenda, passar por aflições. Não é viver 24 horas por dia na aflição. Passar pelo deserto, não é viver no deserto. O viver é com paz e vida em abundância. Amém? Nós vamos passar pelas aflições, mas nós vamos vencer elas em nome de Jesus. Deus não livrou Israel do deserto, mas Ele livrou no deserto. Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha, mas livrou na fornalha. Nós precisamos dar a resposta certa para o Senhor. Uma resposta de fidelidade, uma resposta com convicção, uma resposta de rendição, uma resposta de coragem, uma resposta de se levantar como igreja para orar, para interceder por aqueles que estão fazendo as leis que nós temos que seguir. Você parou para pensar como é forte você ter que orar pelo seu governante? É muito importante, porque ele vai fazer a lei que você vai seguir. Queridos, é preciso entender, aceitar a vontade de Deus, dar a resposta certa, porque assim nós teremos experiências com Ele. Quando nós reconhecermos que Deus é Deus, quando nós nos submetermos à vontade dEle, assim Deus livrou aqueles amigos de Daniel da fornalha. E eu quero concluir com uma passagem, essa eu gostaria que abrisse, por favor, aí, Fernando. Mateus 6, do 25 ao 27. Eu quero ler essa passagem. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus 6, de 25 a 27. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida?
Queridos, eu quero encerrar falando do um côvado. Essa passagem marcou a minha vida. Deus falou comigo de uma forma tão sobrenatural, numa madrugada, que eu quero transmitir essa verdade que Deus falou para mim. Mas abra o seu coração para receber essa verdade. Abra o seu coração com toda a intensidade, porque você tem aberto a sua vida, a sua casa, a sua mente para ouvir tantas notícias ruins que tem te desanimado, que tem te feito desfalecer. Então ouça a verdade. Você sabia, antes de falar essa verdade do Senhor, que nós temos tido muitas notícias boas pelo mundo? Você sabia que tem casos de pessoas curadas do coronavírus com tratamento que tem sido feito? Você sabia que a cloroquina, essa substância que tem sido descoberta no tratamento do coronavírus, ela é brasileira? Você sabia que está todo mundo de olho no Brasil e que está sendo produzido isso aos montes? Você sabia que o governo adquiriu milhões de testes que saem 15, 20 minutos para poder sair testando toda a população? Eu vi tudo isso, sabe por quê? Porque eu não fiquei ligada em Rede Globo. Eu não fiquei ligada só em jornal que só quer falar mal por política. Existe o problema? Existe. Mas posso te falar uma coisa? Tem solução. Tem solução. Com Deus tem solução. Amém? E eu quero falar de um côvado com você. Eu tinha feito quimioterapia e eu não tinha dormido naquela noite. Eu tinha muita insônia. Quando eu fazia quimioterapia, eu passava umas 2 noites acordada, às vezes 3 noites, que não dormia, meu olho não fechava, eu não descansava. E naquela noite que eu passei a noite toda acordada, quando chegou de manhãzinha, eu sentei na TV e liguei o noticiário. E a primeira notícia que apareceu era de um desastre de avião. Um desastre aéreo muito sério. E era daquele avião da Chapecoense, daqueles atletas de alto nível. Lembra daquela situação que o avião caiu? E estava mostrando aquela notícia, tinha caído de madrugada aquele avião. E aqueles homens, mostrou eles um pouco antes de embarcar, todo mundo feliz, eles fortes, eles podendo se alimentar, tendo nutricionista, fisioterapeuta, uma vida pela frente, ganhando um monte de dinheiro, ganhando títulos, no auge, né, da carreira. E eles subiram naquele avião, mal imaginavam que estavam subindo para a morte. E aquele avião caiu. E eu comecei a assistir aquilo, eu falei, Deus, que triste. E naquele momento, Deus, Espírito Santo, falou assim ao meu coração: a pessoa pode ter 10 cânceres e não morrer. A pessoa pode ter uma metástase e não morrer. E pode não ter nada e morrer. Subir no avião e morrer. Sabe por quê, queridos? Porque nenhum de nós pode acrescentar um côvado ao curso da nossa vida. Você sabe o que é um côvado? Significa 45 centímetros, pouco mais do tamanho desse microfone. Isso é um côvado. Eu não posso acrescentar 45 centímetros ao curso da minha vida, e você também não. Você também não pode. Mas nós agimos como se nós pudéssemos. Então, quando as coisas fogem do nosso controle, nós ficamos irritados, nós ficamos perdidos, nós ficamos desesperançados. Nós ficamos, queridos. Mas aí Deus veio e falou assim para mim: escuta, um côvado sou eu que decido. Pode ter Covid, pode ter câncer, pode ter doença que for, pode ter depressão, pode ter síndrome do pânico. Não vai morrer. Não vai morrer. E pode ser um atleta de alto nível, que às vezes sobe no avião, o avião cai e ele morre. Como tem pessoas que saem na rua, sofrem um atropelamento e morrem. Sabe por quê, queridos? Porque um côvado, o curso da vida, depende de Deus. Não depende do nosso deserto. Não depende do que nós atravessamos. Um côvado foi aquilo que Deus ministrou no meu coração naquela noite, naquela madrugada, já amanhecendo.
E eu entendi. E depois no noticiário, para Deus ainda confirmar mais o que ele estava falando, muitos morreram e alguns sobreviveram de uma queda de avião. Alguns sobreviveram de uma queda de avião. Você entende o que é um côvado para você ficar com medo de coronavírus? Queridos, vamos nos proteger, vamos fazer a nossa parte, vamos cumprir a legislação. Vamos, sim, mas com medo? Não, jamais. Nós somos a igreja do Senhor. Aqueles que confiam no Senhor. Aqueles que confiam no Senhor têm tudo o que precisam. E eu queria que você aí na sua casa fechasse os seus olhos. Eu pedi para a equipe para nós cantarmos uma parte dessa canção e que você possa declarar aí da sua casa que você tem tudo o que você precisa, porque Jesus é o seu abrigo. Santo, santo, santo. Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Tenho tudo o que preciso, vamos declarar. Tenho tudo que preciso. Jesus é o meu abrigo. Nada me fará deixar meu propósito em ti, Senhor. Sinto o seu fluir em minhas mãos. Sinto o seu ar em meus pulmões. És a força que me leva a caminhar sem cansar. És o bálsamo que cura minha dor. Por favor. Senhor Jesus, se você tem sentido o fluir do Senhor nas suas mãos, se você tem um fôlego de vida, é tudo o que nós precisamos para lutar e vencer. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a vida, Pai, dos meus irmãos, as nossas vidas aqui também, Senhor, diante de Ti. Pai, em nome de Jesus, nos enche, Senhor. Nos enche de toda força, de toda esperança, de toda certeza. Nos enche, Senhor. Nós queremos professar a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa confiança no Senhor. Nós queremos todos os dias declarar: saiba, ó tu, coronavírus, se o nosso Deus quiser nos livrar, assim Ele o fará. E se o nosso Deus não nos livrar, mesmo assim, nós continuaremos a louvar o nosso Deus. Ele continuará sendo Deus.
A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele toda exaltação, em todo sempre. Amém. Aleluia. Que o Senhor possa ter enchido seu coração de esperança. Que você possa, depois dessa palavra, ter a certeza de que você não está só. E de que com Deus nós somos a maioria. De que nós vamos passar por aflições? Vamos passar, não ficar. E nós vamos vencer, porque nós servimos quem já venceu esse mundo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti, que Ele te dê a vitória, que Ele te dê a certeza, que Ele te dê a paz. E que em nome de Jesus nós possamos estar juntos no domingo novamente. Amém? Deus abençoe, fica com Deus.